Então, vamos lá, vamos ouvir o professor Daniel Gontijo, suas perguntas dos seus inscritos e as respostas do filósofo, teólogo Chileno Gomes. Você sabe como funciona. Eu vou comentando daqui e vocês vão comentando daí. Vamos lá então, vamos dar o play. Marx, embora muita gente não goste, porque as pessoas levam só para o lado político, né? Então, quando eu cito Marx, a gente fala, nossa, quando cita Marx eu já parei de ver. Então, eu não estou falando da parte política de Marx, estou falando da parte filosófica, né? Ele vai dizer que a religião é o ópio do povo e que a religião é o que impede o pobre de matar o rico, né? E ele diz, a religião é um instrumento de manipulação ideológica. Por quê? Porque ela faz você aceitar as desgraças da vida em prol de um bem maior no pós-vida. Agora, pergunta uma coisa, quem que tem mais fé? O cara que é dono da empresa de milhões e tá andando de iate, ou o cara que tá fudido, morando na favela, que ganha um salário mínimo e tem que sustentar 4 filhos? Quem que tem mais certeza da existência de Deus? Quem que tem mais fé? E aí Marx vai dizer, a religião é um instrumento de manipulação ideológica. Por quê? Para manter o povo apaziguado. E aí Jesus, no Sermão do Monte, ele fala assim, os últimos, os humilhados serão exaltados. Ou seja, primeiro, você não liga se você for humilhado, porque você vai ser exaltado depois, quando você morrer. Depois ele fala assim, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Ou seja, você também não pode querer ter dinheiro, você não pode querer ser rico, porque senão é mais fácil você perder os céus, certo? Eu entendo a fala do Chileno Gomes, mas a questão também é que a mesma Bíblia, ela também já foi utilizada para fomentar guerras, para justificar escravidão, para justificar invasão de territórios, conquistas, colonizações. A Bíblia, para o homem, ela é a mãe de todas as heresias. Então, ela vai ser utilizada para diversas finalidades distintas. Então, eu acredito assim, a religião é o ópio do povo. Essa perspectiva de Marx, na minha opinião, deixar bem claro, ela é um pouco empobrecida. Porque a verdade é que são as relações de poder que trazem, vamos dizer assim, esse controle social. E a religião é um meio de aquisição de poder. Porque poder é o número de pessoas que lhe obedecem. Na realidade, na vida real, quando você fala assim, fulano é muito poderoso, é porque ele tem formas de fazer com que desejos dele, ordens dele, vontades dele sejam cumpridas. E quem vai cumprir são pessoas, dentro ou fora de instituições, seja quais elas forem, desde o Estado, de fato, até a igreja. Então, poder é o número de pessoas que lhe obedecem. Isso é poder. Poder, de fato, na realidade, é isso. E a religião, como a política, como o dinheiro, como a ameaça, são meios de aquisição de poder. Então a gente poderia até criar uma classificação, uma tabela, né, de qual meio é mais ou menos eficiente e por aí vai. Então a religião é uma dessas formas. A religião não é o ópio do povo necessariamente. A religião está na cultura de vários povos. E nem sempre ela conseguiu ser eficiente para exercer controle e poder. Muitas revoltas populares ocorreram em nome de deuses, por profetas, movidos por interesses, por poder. Então a mesma religião que controla é a mesma religião que fomenta a guerra. É a mesma religião que pode ser movida para outros interesses, porque ela é um meio de aquisição de poder. Assim como a política, assim como o próprio dinheiro, assim como outras, vamos dizer assim, modalidades da percepção, da realidade. E diz o Evangelho que quando Jesus sai da Santa Ceia, e Judas sai, né?
quando ele diz que Judas vai traí-lo, ele vai com os discípulos para um lugar chamado Jardim de Getsemane. E quando Judas chega com os soldados romanos, não é que Pedro queria decepar a orelha. Pedro queria dar no meio da cabeça, ele queria matar o soldado romano, né? Ele erra e decepa a orelha. E aí Jesus pega e fala assim, não, pera, diz o evangelho, né? Que ele pega milagrosamente a orelha, cola a orelha no soldado. No servo do sumo sacerdote, né? O Malco, mas beleza, era um guarda, um soldado, vamos dizer assim, um protetor, algo assim. É o servo do sumo sacerdote. Diz assim, quem lutar pela espada, perecerá pela espada. Ou seja, eu não posso ligar se eu for humilhado, né? Porque os humilhados serão exaltados, então eu tenho que ficar quieto se eu for humilhado. Eu não posso querer bens materiais, porque é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar nos reinos dos céus. E eu também não posso me revoltar. Por quê? Porque quem lutar pela espada, perecerá pela espada. Ou seja, esse discurso é bom para quem? Para quem está dominando ou para quem é dominado? Para quem está dominando. Mas aí é o que eu falei. A mesma Bíblia tem versículos utilizados para legitimar o embate, a guerra, a revolução. A mesma Bíblia. Então vai do interesse de quem está utilizando a literatura religiosa como ferramenta de controle. Vai do interesse de quem está lá. Entendeu? E para quem está no poder, controlando um povo, uma nação, seja o que for, um grupo, ele vai optar pelo discurso, ele vai pensar os versículos que o Chileno Gomes está colocando muito bem, vai pensar para fazer o controle social. Olha, nada de riqueza, e eu sou rico. Né? Igual vários pastores aí, que, olha, nada contra. Se o pastor está enriquecendo pelo trabalho dele, ou seja, ele tem um trabalho, ele tem uma empresa, ele é funcionário, ele é um CEO, ele tem ele tem um negócio que não tem nada a ver com a atividade dele da igreja e ele fez um patrimônio. Sucesso, beleza. Vai na fé, tranquilo, tá ótimo. Empreendedor, empresário. Agora, se a única atividade dele é a fé e ele está rico, né? Aí tá complicado, né? O que você faz? Faço culto. E tá rico, meu amigo? Então, né? Agora, se você é um empresário ou, sei lá, como eu conheço pastores que são empresários, eu conheço pastores que são funcionários de empresas de alto escalão, então beleza. Não vou dizer que é a maioria não, tá? Tô dizendo que eu conheço pessoas assim, mas a maioria, de fato, vive aí da fé, vamos dizer assim. Então, vai usar esse discurso. Mas pastores e líderes religiosos que já estiveram em posições de serem os opressores, os oprimidos, eles utilizaram a Bíblia como um instrumento de revolução, de ataque, de condenação e por aí vai. Então você tem isso, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Você tem ali, você vai usar para a finalidade que você quiser. Mas o chileno ele não está errado. Ele não está errado, não, ele está certo. Esses versículos foram utilizados para fazer controle social. Né? E aí Marx fala, cara, vocês não estão vendo que é um discurso de manipulação ideológica, que é um discurso para manter o povo apaziguado? E a religião é exatamente isso. É o que Marx fala, a religião, e eu não sou marxista, tá, gente? Pelo amor de Darwin, não sou marxista. Mas, nesse ponto, ele tem razão. Ele diz, a religião é o que impede o pobre de matar o rico. Por quê? Porque ele faz a gente aceitar as desgraças. Ah, mas o espiritismo tem até mais lógica que um Deus sumo bom, né? Um Deus todo bom. Porém, contudo, entretanto, né, também é uma maneira de fazer você aceitar as desgraças da vida sem se revoltar, né? Também vai apaziguar. Já ouvi isso de espíritas, viu, chileno? Sim, eu também. Que você, inclusive, não deve nem fazer... Isso aqui eu ia falar, mas é porque... Assim, antes do Gontijo dar esse relato, né, que parece que ele vai fazer algum relato da experiência dele, de ter ouvido alguém espírita que vai ter alguma opinião que vai de acordo com o que o chinelo está dizendo, a política também faz isso. A função da política
é o apaziguamento social. Hoje, a política moderna é o quê? O apaziguamento social. E a força do Estado, que é o que tem o monopólio da força, é o Estado. O monopólio legítimo da força. O que pode iniciar a agressão de maneira legítima. Quando eu falo legítima, não estou dizendo que eu concorde, não. Estou dizendo amparado na própria lei feita pelo Estado. Tá bom? É só o Estado que pode fazer. Se uma população, hoje, por exemplo, hoje não, para não criar polêmica, nos governos anteriores, seja eles quais forem, se um grupo de pessoas, por uma situação legítima, buscassem uma revolução, o Estado iria agredi-las. Por mais que tivesse roubo, fraude evidenciada, igual a gente está vivendo aí, né? Fraudes evidenciadas, e as pessoas, não, vamos lá, vamos resolver. O Estado iria iniciar a agressão, porque ia dizer que tem meios, veículos legais, jurídicos, para resolver o problema. Parlamentares, e você tem que sentar, calar sua boca e esperar o Estado resolver, a política ser feita. Então a política hoje também é um instrumento de controle de massa, de apaziguamento da massa. Não é assim que resolve, não, fica quieto aí. Aí o processo vai, demora, vai para lá, vai para cá, daqui a pouco você nem lembra mais. E a punição, né? Não estou dizendo que não deve haver devido processo legal. Claro, eu acredito no devido processo legal. Obviamente, é o melhor que nós desenvolvemos até agora. Não é o ideal, não é o perfeito, mas é o que nós temos no Brasil. Seguir o devido processo legal direitinho. E aí você tem pessoas que, né, o processo é julgado mais rápido, outras pessoas, o processo demora anos para ser julgado, 20, 30 anos. Né? Brasil, não vou entrar aqui em detalhes dessa questão que não é o vídeo, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a religião, a política, tá bom? E eu estava até assistindo um canal de um filósofo também, um filósofo de orientação ideológica política de esquerda, tá bom? E ele falando que até a ciência é utilizada como instrumento, ferramenta de controle, que também existe viés na ciência. E era um cientista progressista denunciando situações e casos na academia em que determinado período da história, conhecimento científico, foi utilizado para exercício de controle social. Então, meu amigo, nós, réis mortais, estamos lascados. Se não é a religião, é a política. Se não é a política, pode ser a própria ciência, meu amigo. Então, o que a gente faz? Nada. A gente não tem como. A gente só tem como se ferrar. Essa é a verdade. Esse espírito em particular, eu não vou nem dizer assim porque, enfim, é alguém mais ou menos próximo, eu acho que não seria legal, mas ele não é do mainstream do espiritismo, sabe? Porque eu já ouvi ele falar assim que você fazer muita caridade pro pobre e tudo, você tá tirando a oportunidade dele de evoluir espiritualmente. Isso aí é alguém mais ou menos próximo. Não vou falar de qual a proximidade nem nada, porque eu acho não precisa, né, identificar a pessoa. Mas é muito triste pensar que, por um lado, a religião ela faz muita gente se acomodar, porque vai haver uma justiça no fim dos tempos, e por que a gente vai quebrar a cabeça aqui para tentar resolver os problemas sociais? Então isso é uma coisa muito triste, e no final das contas é triste que algumas pessoas tenham dificuldade de enxergar o mundo como ele é, como algo totalmente atravessado por dor e sofrimento, sem um Injusto. planejamento, sem essa Esse negócio, proteção. depois da tempestade vem a bonança, não tem garantia nenhuma. Depois Não da tem tempestade pode garantia, vir um cara. tsunami. Pode vir Nós precisamos nos responsabilizar pela sociedade que a gente construiu, com tanta desigualdade, com fome, com criminalidade. Nós precisamos nos responsabilizar e precisamos quebrar a cabeça mesmo para construir um mundo melhor. Não dá para esperar que a ajuda virá do céu, sejam os alienígenas, sejam os deuses, para resolver as coisas por nós, cara. Cabe Tem a um nós, né? filósofo do século XVII chamado Thomas Hobbes, não sei se você conhece, já ouviu falar? Já ouvi falar. Thomas Hobbes, ele é o primeiro contratualista. O que isso quer dizer? Contratualista, eles dizem que o ser humano se organizou por meio de um contrato social para evitar o estado de natureza.
E o que era o estado de natureza? Era o estado de guerra de todos contra todos. Inclusive, ele tem uma frase que ele diz assim: o homem é lobo do homem, né? O homem, ele é predador do homem, e a gente vê isso até hoje. É só você olhar, e Thomas Hobbes viveu numa época onde existiu uma guerra civil na Inglaterra, né, entre o rei, se existiria só um rei soberano ou um rei com um legislativo, como acabou ganhando, né? Hoje o legislativo manda mais que o rei na Inglaterra. Isso aí só no papel. É só no papel. A Elizabeth II, primeiros ministros que passaram por ela eram meros fantoches dela, com todo respeito a todos eles. Os caras iam conversar com ela e às vezes terminava a conversa com ela e pedia demissão. Então, tem a Câmara dos Lordes, tá? Inglaterra, quem manda é a família real. Desculpe dizer isso, é uma ilusão. O parlamento inglês, quem manda é a família real. O parlamento é só para ficar ali, falando com o povão, resolvendo os problemas do povão, para tirar o peso do rei. Família real, meu amigo, lá, aliás, de toda a community, né? Tem toda ali a lista de países, não é somente a Inglaterra, né? Então, tem uma lista de países, Austrália, Canadá, Inglaterra e outros, né? Então, a gente sabe que eles que mandam. Inclusive, não sei agora, mas até a ordem mais poderosa e mais influente do mundo, como é que era o nome da ordem mesmo? Deu um branco aqui agora, porque também não é o assunto. Mas você pode pesquisar na internet. Ordem que a Rainha Elizabeth fazia parte. Tem uma que era secreta mesmo, e tem uma foto dela em preto e branco, no ritual, e ela fez parte da ordem até morrer. Só bilionário, só gente importantíssima. Só a nata da nata da nata da nata da nata da nata. Do mundo. Não é da Inglaterra, não. Do mundo. O rei é meio que uma figura só hipotética. O primeiro-ministro, ele tem mais autoridade executiva do que o próprio rei. E existiu uma guerra civil muito forte. E Thomas Hobbes lança uma obra em 1651 chamada O Leviatã. E o Leviatã é do governo. E ele diz que o Leviatã, ele deve conter o monopólio da violência. Ele tem que ser tão poderoso a ponto de você poder dormir de porta aberta. Ou seja, o povo tem que ter medo do governo ao ponto de não querer fazer coisas ruins por medo das sanções. Hoje o Leviatã é lido, né, estudado por libertários, como eu sou também, para ver o mal que é o Estado poderoso, o monstro que se tornou o Estado, né? E como ele é nocivo às pessoas. E que o próximo passo, né, da sociedade, um dos próximos passos, melhor dizendo, seria, né, as questões de que o que o Estado provê começar a ser feito de maneira privada. Tudo de maneira privada. Uma sociedade libertária, anarcocapitalista, iria funcionar? Não sei. Acho uma utopia. Não estou dizendo que devemos ter Estado. Não estou dizendo que eu sou um minarquista. Né? Mas eu estou dizendo que não sou eu que tenho resposta para essas coisas. Então, a preocupação do Leviatã não era a saúde, não era a educação, não era a menor, o principal era a segurança. E você abre mão de todos os seus direitos naturais em prol do Leviatã para que ele te garanta a segurança. Se ele não está te garantindo, você teria o direito de trocar o governo. Né? Só para responder uma pergunta aqui do Gil, que o Gil falou assim, essa frase da agulha está atrelado só ao contexto em que Jesus diz para um legítimo judeu que era rico. É uma passagem antijudaica. Você está enganado, ô Gil, porque outras passagens, Jesus também dá a entender que o amor às riquezas afasta a gente dos céus. Quando um jovem rico procura ele e diz, Senhor, o que eu devo fazer? E ele fala, ser bom, faz isso, faz aquilo. Ele fala, já faço tudo isso. Ele fala, então vende os seus bens, dá aos pobres e venha seguir-me. Aí o jovem rico se afasta. Quando ele faz a parábola do Lázaro e do rico, que quando Lázaro era empregado, comia as migalhas
do rico que sentava à mesa, tal, e depois o Lázaro estava no céu e o rico estava ardendo, né? Estava lá embaixo sofrendo, porque durante a vida ele foi rico e agora era a vez do Lázaro. Então essa ideia Jesus passou em várias passagens. Sim, várias passagens. Nelo Gomes está correto. Inclusive, como eu já demonstrei aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia, numa videoaula só sobre esse tema, a parábola do rico e o Lázaro, que existe antes dela ser dita no Testamento, tem um paralelo na literatura clássica grega e na literatura egípcia. Dois paralelos que claramente são antes da literatura do Novo Testamento, ou seja, aquilo era um conto, né? Era uma historieta, uma história corrente que era utilizado como de maneira pedagógica, educacional. Aquilo ali não é literal. E não é original de Jesus, não é original do Novo Testamento. Essa história já existia antes e era usada de maneira pedagógica para falar justamente sobre essa questão da riqueza, da opressão da riqueza, da pessoa que possui riqueza e oprime o pobre, ou da riqueza sendo mal utilizada, da riqueza que não é dada ao pobre, do pobre que não é ajudado, mas que na outra vida ele vai desfrutar uma vida deleitosa e o rico vai terminar em sofrimento. Inclusive, nos três textos, tanto na parábola bíblica, tanto no texto egípcio, tanto no texto grego, os ricos terminam em sofrimento. Então também era uma maneira de dar um acalento no coração do pobre, do miserável, também talvez para ele não se revoltar contra o rico. Então tem várias aplicações pedagógicas essas histórias. Né, de que você tinha que se abster de amor às coisas materiais, não só nessa que ele fala do camelo pelo buraco da agulha, mas é o que você estava falando. Não se sustenta logicamente nenhum desses. Se a gente começa a pegar todos os argumentos bíblicos, sejam da Torá, né, do Velho Testamento, que a gente chama de Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, que o judaísmo chama de Torá, a gente chama de Pentateuco, seja o cristianismo, seja o hinduísmo, seja o espiritismo, quando você passa todas essas religiões pelo crivo da lógica, dificilmente alguma se sustenta, né? E por que tem que ser pelo crivo da lógica? Porque é o que a gente tem. A gente vive nesse mundo, é o mundo real, até então é o único que a gente conhece, até que alguém prove o contrário, é o único que a gente tem, e a arma mais eficaz que a gente tem é a lógica. Aristóteles, quando ele estabelece as primeiras 3 leis da lógica, né, que ele chamava de silogismo, então a primeira lei é a lei da identidade, uma coisa só pode ser igual a ela mesma, a segunda lei é a lei da não contradição, uma coisa não pode ser verdadeira ou falsa ao mesmo tempo. E a terceira lei era a lei do terceiro excluído. Uma coisa só pode ser verdadeira ou só pode ser falsa, excluindo-se uma terceira opção. Quando ele faz isso, ele diz o seguinte: nem todo argumento é lógico. Porém, para se ser válido, todo argumento deve ser lógico, né? Então, por exemplo, a gente está debatendo, eu e você aqui, sobre um assunto X, de religião. E eu falo para você assim, não, mas o meu carro é preto. É um argumento? É um argumento. Mas qual que é a lógica para o nosso debate? Nenhum. Então ele não é um argumento válido para o nosso debate. Porém, se a gente está debatendo qual é a cor de carro que fica mais sujo, quando você limpa, se fica sujo, aparece mais. Aí você fala, é o branco, a outra é o cinza. Eu falo, não, é o preto, porque eu tenho carro preto, já tive carro branco, e eu posso falar, o meu carro é preto, ele é bonito quando é limpo, mas qualquer sujeirinha aparece. Entende? Aí ele é um argumento lógico. Ou seja, nem todo argumento é válido, mas para se ser válido, o argumento tem que ser lógico dentro do contexto. A gente precisa de muita filosofia para analisar esses argumentos que aparecem por aí, né? Não, Chileno? Eu acho que existem muitas armas importantes na filosofia, nesse sentido de a gente detectar falácias, de a gente encontrar problemas conceituais para fazer bons debates. Eu acho que precisamos estudar cada vez mais essas ferramentas da filosofia. E aí, pessoal, gostaram do corte? Eu gostei, muito boa a conversa, esse trecho, né? Então, olha só, se inscreva lá no canal do professor Daniel Gontijo, se inscreva no canal de cortes do professor Daniel Gontijo e também se inscreva lá no canal do Chileno Gomes. Aliás, Chileno Gomes tem feito, né, um ótimo trabalho
de crítica à religião, um serviço público que ele tem prestado aí a todos nós. Está de parabéns, Tirano Gomes, com bons argumentos, com colocações muito pertinentes e também o excelente trabalho do professor Daniel Gontijo, né? Dispensa comentários. E aí, gostou do vídeo? Claro, acredito que sim.